Brasil está vivendo um movimento inédito. Nós nunca fomos tão idosos. E se tudo der certo, seremos muito mais. Afinal, vivemos mais e queremos também viver melhor. A questão é, todo mundo envelhece igual? Nem sempre, porque afinal depende do que a gente faz hoje. E é sobre planejamento de velhice saudável e feliz que a gente vai falar agora nesse Conexão Saúde. E o meu convite é: vem comigo! Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando agora o seu Conexão Saúde. Quem tá chegando agora, muito prazer, Marcela Moreira. Quem é de casa, que bom é ter você aqui outra vez. Nós já batemos a casa de 40 episódios e tô sempre muito bem acompanhada com as minhas amigas. Eu tô falando Maria Eduarda, Adriana, sejam bem-vindas. Oiê! Estão animadas? Muito, é um assunto que... A gente vai aproveitar demais, né, Duda? Você e eu, sobretudo, né, Adriana? E eu já entrando nessa, na né? onda. Presta atenção na onda. É isso aí, exatamente. Quem tá com a gente também é a Farmácia Manipulari. Quem é de casa aqui já sabe, já conhece. Cliente, inclusive, eu. Farmácia Manipulari, que é o quê? O nosso patrocinador, que acredita nesse projeto, aposta desde o primeiro episódio. Sabe por quê? Porque está interessado em você se cuidando. Mais do que solucionar um problema pontual, falar de doença, a gente está pensando em quê? Em te oferecer informação qualificada, informação de saúde, para você cuidar desse corpo hoje, para ter um futuro muito melhor. O programa de hoje, inclusive, é sobre isso, diretamente, não é assim, colateral, uma segunda. É exatamente esse o ponto. O planejamento de velhice, o planejamento que a gente faz hoje para ter um futuro realmente cheio de vida e saudável, né, meninas? É isso Total, aí, né? Totalmente. Seu parceiro, então, a Farmácia Manipulari, você pega o seu celular, eu sei que você deve estar assistindo, inclusive, no celular o programa, então você já acessa farmaciamanipulari.com.br. Se você tiver numa tela maior, aponta essa câmera do celular aí pro QR Code, que você já vai cair direto lá no atendimento e falar com profissionais qualificados, até para ler aquela receita difícil, sabe? Uns garranchinhos e tal, não tem problema. Lá tem gente que decifra isso, não tem? Nem fala. E a tranquilidade, né, gente, pra gente lembrar de ter um selo mesmo de confiança. Porque quando a gente entrega uma receita, às vezes a gente recebe de volta o frasco e não sabe se aquilo é exatamente o que o médico, a médica recomendou. Na Farmácia Manipulari, isso não é uma preocupação. Porque são 20 anos de história e são 20 anos comprovando o quê? Confiança, qualidade e respeito a você aí do outro lado. Então, pede de qualquer lugar do Brasil, ainda tem desconto na entrega, no frete. Eu tô dizendo, vale a pena, tá bom? Então, Vamos começar. vamos lá. É o que Start. interessa. O que acontece? Hoje nós estamos recebendo uma profissional muito especial, muito querida, desde o primeiro contato, gente, assim, a conversa é muito boa, então eu tenho certeza que vai entregar demais no programa. Ah, isso eu não tenho dúvida. Exatamente. Marcela. Doutora Ana Carolina Garcia, seja muito bem-vinda. Que delícia te receber, obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite aí, a confiança, né, para aumentar ainda mais a credibilidade desse canal que já é tão querido, tão seguido, e também queria aproveitar e agradecer a Farmácia Manipulari por todo o cuidado, tudo isso que ela falou é verdadeiro, né, trabalhar com o idoso, com a pessoa idosa é sempre muito peculiar, a gente tem que personalizar cada prescrição, e aí sempre que aparece uma prescrição um pouco diferente do habitual ali, na concentração, né, na união de drogas, enfim, vocês nunca ficam em dúvida em falar, preciso ter certeza do que ela está querendo, e entram em contato, sim. tiram a dúvida. Às vezes até me corrigem, falam, doutora, olha, eu acho que isso não é seguro. Será que a gente não pode tentar de uma maneira diferente? Eu acho maravilhoso esse cuidado que vocês têm com o cliente. Ai, E eu obrigada. agradeço muito, viu? Ai, que Sempre. legal. Que depoimento Mas lindo. olha, o trabalho conjunto é muito Claro, importante. claro, né, sim, doutora? claro. A gente não E a pode fazer troca, nada, né? na dúvida, Que né? legal. E a gente é muito grata por você fazer parte desse programa que pra gente é muito importante. E da Manipulari, né? E da Manipulari. Sim, sou cliente. Ai, que legal. Tamo em casa, tamo em casa. É.
Doutora Ana, e eu começo te perguntando, então, sobre essa palavra, planejamento. Vamos dizer que o brasileiro, modo geral, não é muito da organização, desse projeto, porque é isso que envolve planejar. E sobre envelhecer, dá para planejar? É necessário planejar mesmo esse envelhecimento? E assim, quando a gente fala, se de fato vamos planejar, que aspectos a gente contempla nesse planejamento? Não, então são vários aspectos, né? Quando você consulta com o geriatra, a gente aplica aquilo que a gente chama de avaliação geriátrica ampla, que nada mais é de uma avaliação global desse paciente, passando pelas questões físicas, emocionais, cognitivas e até espirituais, sociais. E com isso a gente consegue planejar, fazer um recurso de planejamento terapêutico, que a cada consulta a gente vai fazendo um checklist daquilo que precisava ser resolvido com aquele paciente, demandando as prioridades, né? Então, essa é a grande diferença. O geriatra tem isso como principal arma terapêutica dele, esse planejamento médico. No entanto, como pessoas, a gente precisa também realizar um planejamento pessoal, né? Assim, individual. Quais são? Primeiro, em relação à saúde, óbvio. Então, eu preciso aprender a comer bem, a praticar exercício, a dormir bem, a cuidar das minhas relações interpessoais, ter uma saúde ali mental, né? Uma saúde social, para que eu consiga envelhecer da melhor maneira possível e acompanhada das melhores pessoas possíveis, né? Dos melhores hábitos possíveis. Também um planejamento financeiro. Né? A velhice requer, né? Muito gasto, infelizmente, com uma queda do teu padrão financeiro no final da vida. Então, você tem que ter essa consciência quanto antes, melhor, para que você tenha um planejamento de previdência, de investimento, enfim, para que você possa envelhecer com segurança, né? A gente passa por um envelhecimento populacional robusto, com pouco ou quase nenhum preparo social e governamental para isso. Então, serão poucas pessoas jovens trabalhando e cuidando de muitas pessoas idosas. Isso daí vai requerer assim, muitos cuidadores e locais especializados para acolher essas pessoas. Então, tem que começar o quanto antes, né? Inclusive, assim, dos seus desejos de vida, né? Assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu toleraria, o que eu não toleraria, né? Como eu gostaria que fosse comigo. A cada experiência que a gente vai tendo com os idosos de hoje, a gente tem que se espelhar, refletir e expressar isso para as pessoas ao nosso redor, para que elas saibam, quando chegar a nossa vez, como elas realmente poderão nos ajudar de uma maneira que a gente gostaria que fosse realizada. A gente até... Quanto mais jovem, melhor. A né? gente fez um programa com a Raquel? com a Raquel. Ah, Ela nossa. era paliativista. Sim, E conheço ela a Raquel. conhece, ela até falou, gente, tem esse negócio de escolha. Ela falou que tem idoso que quer ser... a morte, ele escolhe a morte. Ela falou, e nosso papel é fazer com que ele morra da forma que ele quer. Isso. Que o velório seja da forma que ele quer. A Que roupa. a roupa. Ai. Tudo. Tudo acho isso que- passa pela questão do respeito e da dignidade, que para cada um é expressada de uma maneira e interpretada de uma forma. E isso precisa muito ser respeitado, né? Sim. E só se respeita se você busca essa informação. Então, você precisa perguntar ativamente e a pessoa se sentir à vontade para expressar isso também, E né? não como um tabu, né? Realmente Não. pra Não. agradar, né? Não, Sim. E é algo que faz parte da nossa... Da existência, Da existência, né? É um né? processo É um da ciclo, existência. né? É algo que a gente não pensava antes, né? E era fácil envelhecer. As famílias eram grandes, todo mundo morava junto, tinha que ir fazer a comida, o outro ia cuidar cuidava daquele do idoso, o outro, outro ia né? cuidar da criança. Hoje não. As famílias diminuíram, as Uhum. pessoas estão todas no mercado de trabalho, Tem principalmente menos as filhos. mulheres, possuem menos filhos, então é difícil. As casas diminuíram, então é mais difícil cuidar. Então, não é assim uma questão também de julgamento, né? Claro. Nossa, essa família não está cuidando. Lá na frente, isso daí também vai acontecer cada vez mais. Então, a gente tem que É uma julgar configuração menos, que mudou, entender né? mais e se preparar mais, né? É. Maravilhoso. Eu vou embalar minha pergunta com a frase que você falou, né? É um planejamento. E qual é o primeiro passo? Quais são, né, os primeiros passos? E quando eu procuro um geriatra?
Na maioria das vezes, acho que hoje em dia a média de procura é por volta dos 50 anos, né? Mas não existe essa regra. Em termos de sistema público ou macro de saúde, é a partir dos 60 anos que a gente é considerado pessoa idosa. Mas, no particular, nos convênios, a gente pode procurar, quando a gente sentir necessidade, de iniciar esse planejamento. Então, eu tive um problema na minha família de saúde e isso trouxe preocupações em relação à minha saúde própria. Eu tive um problema de saúde e gostaria de evitar novos ou conduzir de uma maneira mais preventiva, né, dali para frente. Você já está apta a procurar. Então, eu tenho pacientes. Eu acho que o mais jovem que eu tenho é 17 anos. Olha! E o mais idoso que eu tenho, 103. Né? Então, é muito heterogêneo. Mas e o que, a escola... o de 17 procura? Na verdade, é assim, o de 17, eu já atendia os avós, passei a atender os tios, passei a atender os pais, e quando ele percebeu que ele precisava procurar um médico e ele já não tinha mais o pediatra, ele procurou, acho que um médico da família, na verdade, um clínico que ele confiasse, que pudesse ir aconselhando e dirigindo melhor dali para frente, né? Então, eu tenho alguns aí, de Que 17, legal, 27, 32. Vou envelhecer super bem. 36. E até para ele entender o familiar mais velho. Exato. Imagina. Você já tem o contexto familiar ali você acaba... no dia a dia. Porque o envelhecer é a maior fase da vida que a gente vive Isso hoje. é muito interessante. Então, assim, a infância é extremamente curta. É um estalo e ela A partir daí acabou. você vai envelhecendo. Depois, é uma fase de adulto jovem, que antigamente era muito longa, porque as pessoas faleciam aos 40 anos, né? Panela velha que faz comida boa, ela tem mais de 30 anos. É assim a música, né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, a partir dos 40, 50 anos, vai começar a sua maior fase de vida. Então, o geriatra, ele acompanha por muitos anos aquele paciente. E ele acaba entrando, inevitavelmente, no familiar, né? Porque uma hora é um filho, outra hora é outro, outra hora é a nora, uma hora você tem que ir atender domiciliar, Ô, doutora, outra hora ele vem no consultório. Antes de você falar os primeiros passos, Uhum. A busca do geriatra não exclui um cardiologista, sei lá, a gineco, Urologista. Não exclui nada, tem que trabalhar junto. Na verdade, depende muito da fase de vida e do tipo de paciente. Então, eu costumo dizer assim, que se o paciente tiver comorbidades controladas, não graves, hipotireoidismo, diabetes, uma hipertensão, uma osteoartrose, enfim, até um quadro demencial, algo um pouquinho mais grave, o geriatra está apto a conduzir isso com tranquilidade, fazendo todos esses preventivos. Porque o problema é que durante a vida a gente vai acumulando especialistas, né? Geralmente a gente tem o ginecologista ou o urologista e um cardiologista, que é quem fazia nesse adulto jovem que morria mais cedo os check-ups, né? Hoje em dia, com o envelhecimento populacional, quem acaba assumindo isso é mais o geriatra a partir de um dado momento, né? Porque o paciente fica quase esquartejado. Então, na verdade, ele tem um que trata do joelho, o outro da coluna, o outro da tireoide, o do coração, o da pressão, o da cabeça e assim por diante. Médico, né? E aí isso começa a acumular também prescrições e interações medicamentosas um pouco danosas. Sim. Então, muitas vezes o paciente chega no geriatra sentindo efeitos colaterais e sensações ruins com a intenção assim, me passa um remédio para eu melhorar. E às vezes é o remédio, né? A imensa maioria das vezes, o dia a dia do geriatra é desprescrever, diminuir ali aquela prescrição e as interações medicamentosas, e só com isso o paciente já melhora. Então, muitas vezes, não é eu passar algo para ele melhorar, é eu retirar aquilo que está atrapalhando, que já é uma baita de uma ajuda. Ele acaba se Com perdendo, certeza. né? Com certeza. Então, a gente costuma dizer que coisas triviais do dia a dia, alterações que fazem parte do paciente envelhecendo, o geriatra está apto a seguir. Não, mas ele tem uma troca de válvula cardíaca, ele tem um stent, ele tem uma alteração cardiovascular grave, é alto risco. Esse precisa de um cardiologista continuando no acompanhamento, né? Esse daqui, ele tem uma questão renal, ele faz diálise. Então, esse é importante que o nefro acompanhe conjuntamente. Mas, na imensa maioria das caso a vezes, caso, né? isso. E outra,
respeitar também toda a história que esse paciente teve com o especialista no decorrer da vida dele. Claro. Então, às vezes, ele só tem uma hipertensão grave e daria para acompanhar, uma hipertensão leve, perdão, e daria para acompanhar com o geriatra. Mas ele tem um vínculo tão bom, foi tão importante aquele cardiologista na vida dele, e ele me traz isso, Claro. né? Então, é tem óbvio que eu como vou tirar, querer... né? É soma, Isso, né? é óbvio Porque, que eu vou né, querer tirar. fazer uma parceria com esse cardiologista, eu vou ter toda uma ética antes de eu mexer na prescrição dele, se eu achar necessário em algum momento, de enviar uma carta, entrar em contato. Eu pensei em diminuir isso, retirar aquilo por conta desse achado no exame físico, no exame dele. O que você acha? Como você gostaria de conduzir? Muitas vezes, como geriatra, eu saberia como conduzir, mas é ético da minha parte, com o paciente, com aquele especialista, eu manter aquela relação Estabelecer um entre relacionamento os de dois. parceria mesmo, Sim, né? sim. E os Perfeito, passos, os né? primeiros passos? Os primeiros passos, assim, para um bom envelhecimento primeiro, você se informar sobre Tá. isso, né? A gente está numa geração que tem uma informação aí vasta, né? Pelas redes muito sociais, fácil, né? exatamente. Então, nas escolas, que o acesso hoje é muito maior. Então, vocês mais jovens sabem como se cuidar. E vocês aderiram muito a isso. É uma geração que vai à academia, que faz exercício físico regular, que tenta comer saudável. Então, assim, a gente está na era dos veganos, né? Aqueles que são veganos, eles se preocupam. Minha vitamina B12, minha proteína, né? Uhum. Então, Tô assim... perdendo mais. Exatamente. Exato. Esse já é um papo de roda de conversa de amigos. Exato. Que, na geração dos idosos atuais, nunca houve. Uhum. Nem sabia o que era B12. Não sabia. Exercício físico, então. Jamais. ninguém, né? Eles nunca entraram numa academia. Eles têm vergonha de entrar numa academia, de colocar uma roupa, né, mais específica, Sim. de ir num lugar que tem um som que não é o deles. Então, é bastante distinto. Então, começar é você entender que essa parte de cultivar hábitos saudáveis é importante e você o fazer, né? Outra coisa, evitar vícios. Né? Então, evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, uso de drogas, né? Excesso de energéticos, enfim. Tudo isso a gente tem que evitar para ter Os excessos. um acesso. E prevenção, assim, Aham. vacina é uma coisa importante que entra na prevenção, né? Que legal você falar sobre isso, doutora. Quando criança, os pais sempre levam, se preocupam com a vacinação infantil. Uhum. Quando adulto, as pessoas costumam esquecer disso, né? E depois, quando idoso, Tem que retomar. a gente tem que retomar essa educação de que o sistema imunológico passa por uma imunossenescência, um envelhecimento, uma fragilidade e precisa novamente retomar o calendário vacinal com atenção. Eu ia até falar isso. A gente foi viajar ano passado, Retrasada. retrasado, e precisava de uma vacina da febre amarela. Uhum. Que a gente tomou Eu quando era. tinha, o meu irmão tinha, só que meu pai e minha mãe nem existia a carteirinha de vacinação. É muito comum Eles Aham. tiveram que tomar o calendário vacinal inteiro para poder Pra viajar. regularizar. para poder poder viajar. viajar. Eu vou Exato. aproveitar a deixa e Olha. pedir, por gentileza, para você lembrar quais são as principais vacinas que os idosos têm que estar em dia. Até porque a gente vê campanhas no SUS e a população tem aderido cada vez menos, né? Então, se você puder recuperar para a gente quais são essas vacinas aí nessa fase E idosa. esse idoso que você vai falar é 50, 60, 80? Como a gente vai falar aí de Ou como é que é? sistema de saúde, assim, público, a imensa maioria é 60 anos. 60 Uhum. anos. 60 a mais, né? Tá. Mas aí, assim, por exemplo, a gente está começando agora as vacinas gripais, que são anuais, então está começando a campanha. No SUS, daqui um tempinho já vai chegar, nos particulares ela já está disponível. Ela é orientada para toda a população, né? Mas as campanhas são voltadas para 60 anos mais. Quem tem 60 a menos e gostaria de se proteger, pode procurar a rede particular. Na Uhum. pública, acima dos 60 anos, todo ano. Covid-19, o público acima de 60 anos, semestral, tá? A cada semestre tem que se vacinar, porque é o tempo que aquela vacina garante proteção. Como é uma proteção viral, as cepas vão se modificando, então ela tem que ser renovada semestralmente, tá? Já há muito tempo, a orientação da OMS é que seja sempre uma vacina de uma única cepa, vírus morto. Então, é o que a gente tem, vacina bem segura, tá?
Outra questão, tétano a cada 10 anos. As pessoas se esquecem, Nossa. também está na Nossa, rede tétano. pública. Como o espaço de renovação é muito longo, a gente se esquece quando foi o último, tá? Então, a cada 10 anos tem que colocar tétano em ordem. Lembrando que paciente idoso cai, fratura, às vezes necessita de colocação de prótese, né? Então, é importante a vacina de tétano estar em dia, Com né? A gente ainda está certeza. numa região muito rural, é bastante importante. Tétano é uma doença de baixa incidência pela vacinação, mas de Ainda grave. começa. 100% de letalidade. Meu Deus. Então, é uma E das doenças mais prevenível. tristes que existe. Hepatite B, a nossa população idosa atual não é vacinado para hepatite B. Verdade. Sempre precisa de intenção médica na prescrição, de que assim, procure seu posto de saúde e vacine. São 3 doses e vale para a vida toda. A hepatite B não é só uma questão viral, ela aumenta muito o risco de câncer hepático. Então, é muito importante essa vacina. Com tá? certeza. As crianças, já de algumas décadas para cá, são vacinadas ao nascer, né? Mas o idoso é preciso É uma essa vez- orientação. É uma Na vez vida, só na vez vida. na três vida. doses, Uma vez na na Uma vez vida. vacinado. Tá? Perfeito. E da parte particular, é muito importante pneumonia, que é dose única. Que tá correndo solto, né, doutora? Isso, Eu tô pneumovinte. O sistema impressionada. público... é, Na verdade, não, a vacinação real ela é feita na rede particular, com a pneumovinte, e o sistema público ele nos oferece os reforços, que é dali 1 ano e dali 5 anos. Certo. Após essas 3 doses, o paciente está vacinado para a vida toda contra a pneumonia. Então é uma nova carteirinha, né? É uma nova Na carteirinha. velhice. Uhum. Toda vez que ele vai ao geriatra, o geriatra pede, cadê a carteirinha? E a gente vai fazendo esse passo a passo. Ó, então, agora é hora de buscar essa vacina. Agora, vamos buscar E a o próxima. doutor, o geriatra tá incluído no SUS ou não? Sim, Tá? sim. O SUS, ele possui ambulatórios de geriatria, tá? Ah, tá, E não também sabia. atendimento domiciliar a público idoso, né? Então, isso daí possui sim. Uhum. Na nossa região de São José do Rio Preto existe o ARI, o AME, né, o ambulatório das faculdades e também o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar. O Familiar. hospital de base tem um Ambulatório, Ambulatório de geriatria de bastante robusto, tem, né? Que É, bom. é um ambulatório, a gente possui lá, eu sou professora na FAMERP na área de geriatria, lá a gente possui ambulatório de idosos saudáveis, robustos, idosos frágeis, cardiogeriatria, endogeriatria, que é a parte de endócrino, uhum. ortogeriatria, a parte de Nossa, bem doenças completo. ósseas. Inclusive porque a nossa Isso. cidade costuma estar entre as lideranças de longevidade, né? Então as Sim. pessoas procuram, onde a gente está falando de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para quem não sabe. Linda cidade. Linda, muitas Linda. pessoas procuram para envelhecer mesmo com É. tranquilidade e, consequentemente, os serviços também para a população idosa também vão crescendo, né? Também. Então vamos falar Vamos. de velhice? Vamos. Só para Falta terminar a sim. vacinação, Não, perdão, faltaram vamos 2 vacinas muito importantes que não tá no SUS. Herpes zoster, são Ah, 2 doses, é. essa sim após os 50 anos, não 60, 2 doses para o resto da vida, só no particular. lá. Tá. E também vírus sincicial respiratório, que é o principal vírus que causa pneumonia e internação, dose única, por enquanto, também só na rede particular. Uma vez Essas também. duas a partir Uma de vez também. 50. Isso. A vírus Ah, sincicial respiratório, 60. Herpes zoster, Herpes. 50. 50. Então já posso Você já procurar, pode- doutora? Deve. Deve. Então vamos falar de velhice. Tá, Adri. A gente tem percebido que com o decorrer do tempo as demências têm aumentado. Uhum, Né? Sim. E a partir de quanto tempo, de que idade que a gente tem que fazer algo para evitar essas doenças Degenerativos. neurodegenerativas? Tá. Na verdade, o principal fator de risco para os quadros demenciais é a idade. Por isso que com o envelhecimento populacional aumenta-se a incidência dessas doenças, né? Mas isso é muito bem estudado, porque quando a gente sabe quais são os fatores de risco, a gente consegue evitá-los. E com isso diminuir esse tipo de doença que abala tanto a qualidade de vida, Uhum. né? Não toda a só do população. doente, como dos De todos Do ao familiares, redor, entorno, né? Sim. E até social, né? Porque É. aí fica difícil cuidar, como vai trabalhar e assim por diante. Então, existem 14 fatores de risco hoje sabidos para quadros demenciais, né? Falando de demência de Alzheimer, que é a mais prevalente. Dentre eles, a idade, né? Mas são vários. Então, assim, sedentarismo, esses vícios, má alimentação com LDL aumentado, por exemplo, baixa escolaridade,
Outra coisa que tem um impacto muito grande, baixa acuidade auditiva sem colocação de aparelho auditivo. Então, é muito importante que a gente peça para esse idoso corrigir a audição. A acuidade visual tem que estar em ordem. Então, operar catarata, ela diminui não só risco de quedas, mas também melhora e protege contra alterações cognitivas lá na frente, algo que tem que ser buscado. Assim como o tratamento de glaucoma e as outras questões, né? Mas a catarata é muito bem estudada. Enfim, existem vários fatores de risco, na maioria deles que dependem somente da gente, do autocuidado, da busca por escolhas saudáveis e que vão evitar que essas doenças neurodegenerativas apareçam. Existem questões genéticas também, tá? Mas elas não são dominantes, não é a maioria, e a gente não deve buscar essa questão genética, né? Eu tenho gene para desenvolver o risco da demência de Alzheimer ou não? Isso daí ele serve muito para trabalhos científicos e busca de terapêuticas específicas, mas hoje em dia a gente sabe que é 50%, 50%. Quem tem o gene tem 50% de chance de desenvolver ou não a doença. Mas você tem como também, né, E dar uma brecada, né? e das pessoas que têm a doença, só 50% possuem o gene. Eu acho que é a escolha que a gente faz todo dia, né? De tudo. Isso, exatamente. Então, a gente não deve se preocupar com essas questões técnicas, por enquanto, na nossa medicina atual, porque elas trazem muito mais angústia do que soluções. Então, isso é importante. E o que você falou da parte auditiva, você pode explicar melhor? Tipo assim, um zumbido seria um agravante para uma demência? Na verdade, sim, tudo aquilo que atrapalha a audição é um agravante para quadros demenciais. O zumbido é uma dessas questões. Mas o zumbido é um diagnóstico à parte, paralelo na medicina, né? A baixa acuidade visual já é outro diagnóstico, são coisas distintas. Ele atrapalha a audição, mas não é uma queda da audição. Então, quando a gente escuta mal, a gente não absorve informação, com isso a gente não grava a informação e a gente começa a participar menos de conversas, né? A gente vai se isolando socialmente. Então, você somando um pouquinho de cada uma dessas coisas, esse paciente ele vai começar a ter uma memória ruim. Não necessariamente porque está demenciado. Muitas vezes você não está... Não é uma tá associação direta, participativo, né? Não é uma isso. associação direta, mas é um contexto que É um vai contexto. favorecendo aquele quadro lá Isso. na frente. Então, muitas vezes esse paciente vem com a queixa cognitiva, a gente avalia, vê que a cognição está ok, que o problema é auditivo. E ele precisa usar. E antigamente, era só uma correção, os aparelhos auditivos. Eu acho que nos últimos 20 anos, dentro da medicina, é uma das coisas que mais teve avanço tecnológico. Que Os legal. aparelhos estão cada vez mais confortáveis e, assim, ajustáveis. Não atrapalha. Só ajuda, né? Então, vale a pena corrigir. E eles corrigem, e quanto mais Nossa, tempo você imagina. usa, melhor vai ficando a sua audição basal. Se você faz uma audiometria agora, tá ruim, você precisa de aparelho auditivo e você usa corretamente, adere corretamente, dali 1, 2 anos, você faz novamente uma audiometria, tá melhor a sua audiometria, mesmo sem o aparelho. Ai, que bom. Então, muito ele é interessante isso, corretivo e terapêutico. Hoje E a gente tem, sabe ô, disso. doutora, se melhora a audiometria, assim, é possível daqui, não sei, tempos, enfim, não entendo, mas depois de um certo tempo eu conseguir tirar o aparelho auditivo ou não? É difícil? Acreditamos que não. Tá. É como todo tratamento, né? Se você está indo bem por conta do tratamento. Se você Na hora que você interrompe, interrompe o regride. tratamento, você deixa aquela doença ganhar força Tá. Sabe novamente. uma coisa que eu acho interessante dessa fala? A gente sabe que um aspecto da pessoa idosa, pelo menos era a questão da teimosia. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas aquele aparelho me incomoda, não quero, aí abandona. Tem sempre o desafio do paciente aderir ao que o médico está propondo ao tratamento. Mas o ponto que eu quero chegar às vezes, a pessoa passa a vida inteira ignorando ou negligenciando um aspecto que poderia ter sido tratado, aí chega lá na frente, aquilo pesa muito. E pelo que você está dizendo, até por esses fatores que levam à demência, inteligente seria, nesse nosso planejamento, quanto antes eu lidar, quanto antes eu enfrentar a questão de saúde, seja ela qual for, melhor vai ser lá na frente, né? Porque o problema só vai se arrastar Com se eu não certeza. enfrentar. Com É isso. certeza. Sem dúvida nenhuma. E assim,
Eu aprendo muito, eu acho que eu sou, assim, abençoada por poder aprender tanto, né, no meu dia a dia com essas pessoas e isso facilitar com que eu reflita em relação à minha velhice. Eu acho que o que há de mais difícil no envelhecer é a pessoa não se deixar ajudar. Então, ser muito inflexível em relação a abrir, né, a porta para um auxílio, seja ele qual for, o auxílio de um aparelho, o auxílio de uma órtese, de uma prótese, o auxílio de um cuidador, o auxílio de um filho, o auxílio de um médico. É o que há de pior no teu envelhecimento. Né? Se permitir ser ajudado. Quando a pessoa se permite ser É ajudada, muito mais fácil. tudo fica mais fácil. Por quê? Ela finalmente começa a melhorar. E aí tudo ao redor dela começa a melhorar. Quando você é muito inflexível, muito rígido e não Teimoso. deixa, exatamente, não Aquele deixa velho teimoso. as pessoas te ajudarem, porque até ali você foi muito autossuficiente, né? Você foi muito capaz, muito autônomo, e isso agride um pouco, né? Essa Uhum. vaidade, isso atrapalha demais, porque aí você não melhora, você continua piorando, as pessoas ao redor vão se angustiando e a sua saúde vai degenerando. Então, vale muito a pena. Acho que de tudo que eu aprendo, pelo menos Se hoje, permitir, Que né? legal. é o que eu Permitir, levo, né? assim, de maior trabalho dentro de mim. Quando alguém me oferecer ajuda e me sinalizar que eu preciso de ajuda para alguma coisa, Deixa. isso, Deus queira que eu aceite, Aprenda, né? você E vê. fale, ok, então vou procurar. Mas Que eu acho assim legal. que deve ser muito difícil pro velho, né? Ah, Aquele velho que teve uma história que ele não teve muitas oportunidades na vida. Ele chegar na velhice e ter que mudar muita coisa. É difícil, hein? É muito difícil. Ainda mais a geração atual, essas pessoas idosas, elas foram, assim, trabalhadores, na maioria das vezes, braçais, né, de imigrantes, e que precisaram trabalhar muito, batalhar muita muito, luta. sem acesso a estudo. Então, A assim, tecnologia, exatamente, tudo, foi né? tudo muito suado, né? Então, isso mostrou a força que essa pessoa tem. Olha tudo que eu construí. E hoje, Ego, meus né? filhos, eles estão estudados, né? Eles têm uma condição de educação financeira melhor do que a que eu tive. Mas, então, para eles é difícil você quebrar, né, essa autonomia e essa capacidade, né, essa autoridade que Uhum. foi muito cultivada na geração idosa Entender que a atual. fase mudou. Entender que a fase Ô, mudou. Ana difícil. Carolina, um dia eu atendi uma senhora, não tão velha, na farmácia, né? Eu perguntei, e aí, tá tudo bem com você, né? Ela falou, não tá tudo bem. Aí eu fiquei, né? Ela falou assim, a vida inteira eu corri atrás de dinheiro. Corri. Hoje que eu poderia usufruir da vida, eu não tenho saúde. Uhum, Quer dizer, ela não cuidou, Dela. ela não cuidou dela. Uhum. uhum. Então pensou em trabalhar, legal, tem que fazer, né, o pé de meia enquanto é novo, mas não pode esquecer dessa trajetória que você vai chegar Por na que velhice. que você tá né? fazendo? Isso. Por quê? Nossa, aquele dia mexeu comigo. Eu falei, nossa, Uhum. Adriana. Mas que bom, porque assim, os idosos atuais não tiveram muita oportunidade de aprender com a geração anterior, porque eles envelheceram menos, né? É verdade. Então, assim, nós estamos tendo essa oportunidade. Uhum. E aí Cada aprender. vez mais, né? Porque olha aí, tá E eu tudo acho que a muito- nossa geração. Vou falar minha, minha, da Marcela, que Uhum. a gente tá aptas à mudança muito, muito melhor. Vocês a gente, começaram abertas. muito a mais gente, cedo, né? nós somos abertas, a É, gente não liga se precisar de ajuda, pede ajuda, se Sim. e tá Isso. tudo bem. Mesmo São porque, assim, adultos. acho que já a nossa geração, somos pais já menos autoritários. Sim. Né? Eu acho que essa questão da vaidade do mandar e ser mandado já é diferente. Uhum. Sim. Então, hoje, a troca de experiências entre pais e filhos, ela possui uma democracia Favorece, né? Exato. maior. Então, Diálogo. eu acredito que lá na frente esse diálogo já vai ter sido treinado e aí vai ser mais facilmente aceito, né? Para quem é mais experiente. E aceitar ajuda é sinal de sabedoria. Sim. Também. Você não tira, né, a tua autoridade ali. Você passa a ser mais Olhado, cuidado. e admirado, Também. né? mais Para quem está ao respeitado. redor. Mas olha, para você ver, desde a primeira gravação nossa aqui, Uhum. o tempo todo a gente falou de comer,
a parte psicológica, que tem Saúde que estar bem, mental. saúde mental, o Exercício, exercício físico, Dormir bem. dormir bem, é o básico, A gente né? segue ouvindo e É. falando sobre, né? É. Sobre isso. E a cada geração isso vai melhorando. Por exemplo, a geração atual dos jovens, eles têm outra coisa muito legal. Eles diminuíram muito o consumo de álcool. Sim. É uma verdade. geração que já percebe que o Tem álcool é mais uma coisa que consciência. agride Verdade. e que não é legal, né? Bebe, mas não é aquele... Não, e cada Bebê. vez Eu menos. acho que cada vez menos mesmo. Eu tenho É, tido sim, contato isso com mesmo. adolescentes, assim, álcool não está na vida. Isso. Não é que bebe, não está na vida, Que nem bom. como está na vida. Na Não. minha está. O meu vinho de fim de semana, uma cervejinha Mas muito ali, social, pontual. né, Muito, Marcela? sim, é tudo Mas sob mesmo controle. o social para Mas eles pra vem eles caindo. nem isso, Isso é muito bom. É zero. É Nossa. zero álcool Sim, mesmo, é ótimo. né? É ótimo. Muito bom. Eu Deixa- queria... Ah, é você? posso fazer eu primeiro? Pode, faça. De exame, tem alguns exames que a gente... Bom, eu vou falar por mim. Tem alguns exames que é a minha rotina. Uhum. Quando eu chegar no geriatra, por exemplo, tem algum exame que vai cair que eu não vou fazer mais? E tem alguns outros que eu vou começar a fazer? Sim. E quais, né? Né? Na verdade, assim, alguns exames, eles passam a ser importantes. Então, por exemplo, é orientado que pelo menos uma vez na vida, após os 55 anos, seja realizada uma colonoscopia. Né? E a depender do resultado dessa colonoscopia, eu vou precisar repeti-la mais precocemente ou a cada 10 anos. Ou eu vou poder seguir esse paciente com sangue oculto nas fezes anualmente. Por exemplo, é algo que na adulto jovem a gente não se preocupa. Mas no idoso é a segunda neoplasia mais incidente, é a neoplasia de cólon. A primeira mais incidente é a neoplasia de pele. Então, É a primeira? é a primeira. Tá? Então Traduzindo a gente precisa câncer, gente, Isso. simplificando. Câncer de pele é o câncer mais incidente na terceira idade. Então, passar a visitar um dermatologista anualmente para pesquisar essas lesões passa a ser importante quem tem essa oportunidade. Ou, percebido qualquer lesão descamativa, persistente, procurar um dermatologista também, né? A gente, quando mais jovem, procura mais por questões estéticas. Isso muda a partir dos 60. Questões de mama, né? A gente faz, geralmente, a pesquisa com mamografia até os 74 anos. Depois Anual. disso, Depois disso, a gente tem que começar a individualizar, baseado principalmente na expectativa de vida dessa mulher. Se é uma mulher que tem uma expectativa de vida de 10 anos ou mais, eu vou continuar. Se não, eu posso começar a espaçar ou até parar. Papa Nicolau, até essa idade também, dos 70, 74 anos, eu faço anualmente. A partir disso, é só se eu estiver tendo relação sexual. Então, eu tenho 90 anos e tenho relação sexual com meu parceiro, com penetração. Então, eu tenho que continuar fazendo meu Papa Nicolau anual. Não, eu tenho meus 74 anos e eu não tenho relação sexual. Eu posso parar de fazer o Papa Nicolau. Tá? Então, existem nuances, né? Essa questão do homem da próstata, ela tem um pico ali na fase de adulto jovem, de importância, e após essa idade de 70 e pouco, isso começa a baixar, começa a diminuir. Passa a ser um câncer, assim como o de mama, mais raro, mais indolente, que na maioria das vezes tem que ser visto, conforme a expectativa de vida desse idoso, se vale a pena eu rastrear ou não. Porque se eu rastrear e encontrar, muitas vezes, se eu for tratar, eu faço esse idoso perder tempo de vida e qualidade de vida do que se eu não achar. Então, se ele tá bem, ele vai provavelmente viver muito mais se ele não souber que existe alguma lesãozinha ali muito indolente, muito vagarosa. Tem que deixar quietinho, Isso. né? Então, tudo isso tem que ser muito personalizado a partir de alguma idade. Níveis de pressão, de glicemia, de colesterol, mudam completamente após os 80 anos, né? Então, antes, lá no adulto jovem, 40, 50 anos, a gente quer 12/8, né? Agora, após os 80 anos, a meta, se ele é um risco cardiovascular baixo, a nossa meta é 15,9, 14,9. O idoso que tem uma pressão muito baixa, que continua com aquele 12,8, ele provavelmente vai morrer mais cedo. Então, é tudo muito específico.
específico, né? Existem nuances que a gente tem que ir acompanhando. Existem medicamentos que são legais quando a gente é mais jovem. Após os 60, eles começam a ter que ser evitados. Após os 80, eles são proibidos e assim por diante. Então, tem todo um passo a passo. Por isso, aquela avaliação geriátrica ampla de ver quais são as prioridades para aquele momento e ir fazendo o checklist a cada consulta do que você vai ajustando para ir ficando cada vez melhor. Eu Por tô isso que a encantada. consulta de um geriatra não é É um 10 planejamento, minutos, 15 não. minutos. Ela falou do É checklist muito mesmo. vasto, Eu tô né? encantada, porque... Peraí, só um minutinho. Falando Claro. de exame, algum exame específico neurológico teria ou não? De rastreio, não. Não existe nenhuma recomendação mundial assim, todo mundo tem que fazer uma tomografia a partir de tal idade. Isso não existe. Isso passa a valer quando o paciente tem uma queda, um trauma crânioencefálico, ou uma alteração comportamental, uma alteração de humor exuberante, ou uma alteração da memória. Aí isso entra já numa investigação. Tá? Mas como preventivo não é necessário. precisa. Então, pode ter pacientes que passem uma vida toda sem a necessidade de uma investigação neurológica, porque ele sempre está muito bem. Eu tava falando que eu tô encantada, porque uma analogia boba, mas na corrida, eu gosto de correr, e aí tem aquela corrida longa. O planejamento é você dar conta de maneira mediana, sem grande sofrimento, para você curtir o processo. E tem o treino que você faz puxado, duro, intenso, para quê? Para dilatar o coração, para ganhar capacidade pulmonar, respiratória, enfim. E você falando quando você até opta por não tratar determinados detalhes, a depender da idade desse paciente, eu tenho a impressão que você está falando isso de a festa tá tão boa para ele e ele está em condições de curtir a festa, curtir o caminho. Por que eu vou interromper? Porque para ele o mais importante nesse momento é continuar na pista, é continuar na festa. isso aí. Exatamente. Não é dar tudo de si na melhor performance. Então, as vitaminas têm que estar uau. Não que a gente não queira, mas eu tô dizendo assim, hoje faz sentido eu buscar minha alta performance. Lá no futuro, talvez eu não vou entregar essa alta performance, então adianta eu ficar pressionando, né? Não. Muitas vezes vai ser muito Vai valoroso. ser sofrido, né? Sim. Às vezes, muito mais importante do que correr na São Silvestre lá na frente, é você conseguir caminhar a São Silvestre toda. E em alguns momentos, é você conseguir botar a fantasia e pelo menos caminhar na Avenida Paulista durante a Coisa São linda. Silvestre. Ou entendeu? então, Isso dar é uma volta no lindo. seu condomínio, puxando um cachorrinho. Exatamente. E tudo bem, né? Sim. Maravilhoso. Por isso. exemplo, dor crônica é uma coisa que assola demais, né? Essa população, por quê? Osteoartrose é um processo de degeneração das articulações, então ela vai acontecer com todo mundo, com todas as articulações. Em algumas pessoas, ela vai doer mais, em algumas articulações vai limitar mais, em outras, menos. E às vezes aquele paciente já teve coisas tão graves e que tá tão redondinho, ele tá tão bem, mas aquela dor no joelho, e você já tá com tudo aquilo que é possível pro caso dele para aliviar essa dor. Mas ainda tá doendo muito. Aí você vai fazer alguma aplicação com o especialista no local e continua doendo muito. Você tem que passar por um processo de tratamento psicoterapêutico com esse paciente. Porque ele tem que entender que ainda bem que é só uma dor chata que irrita ele naquele joelho e que todo o resto está muito bom. E ele tem que começar a tirar o foco daquela dor e ir viver apesar daquela dor. Porque o tempo é curto. Não dá para ele ficar perdendo tanto tempo com aquela dor que não vai embora. Por quê? Porque aquela articulação não vai se regenerar. Né? Então, assim... Aceitar, né? Isso é a aceitação de que limitações aparecerão. Comigo pode ser uma coisa, com você outra, com ela outra, mas todo mundo vai ter que lidar com o aparecimento de uma limitação que antes na vida não tinha. E a gente tem que estar preparado para isso. De como você recebe isso, né? Você tem que estar preparado, porque faz parte do envelhecimento. E todo mundo quer envelhecer, né? Então, às vezes eu falo, olha, é o preço da gente ter batido Chegar palminha tão longe. e falar, mais um ano de vida, né? Tem um preço. E às vezes ele é alto, mas ainda assim vale a pena. Porque as coisas boas são muito maiores. Pena que elas não chamam tanto a atenção da gente como as coisas ruins. É verdade. Né? Então a gente tem que... É tão difícil envelhecer, acho que das coisas de envelhecer, são tantas coisas complicadas, né? Não dá para romantizar.
Acho que o mais difícil são as perdas que a gente passa. A gente vai perdendo os melhores amigos, a gente vai perdendo os familiares, os irmãos, os pais, né, os filhos. E isso dói muito. Esse acúmulo de perdas é inevitável. Todo Sim. mundo vai perder alguém que ama no processo. E isso dói demais. Mas o luto vem, o luto vai, né? E a saudade aí, fica, né? o que fica? Você tem que se apegar às coisas boas, aos amigos novos. Por isso que é importante você ir para um rede. pilates, ir para uma hidroginástica, ir para faz um amigos, baile da né? terceira idade, Aham. ir para uma escola de inglês, para você fazer novos Cultivar amigos. novos espaços. Vem os netos, vem os bisnetos, vem as formaturas, vem, então assim, os batizados. E aí você tem que fazer o máximo para participar dessas questões, mesmo que esteja com alguma limitação e mesmo que esteja triste, né? Porque são esses momentos que a vida é feita, né? E são pequenas felicidades que a gente tem que começar a usufruir. Ai, E vai ter delícia. momento importante, triste de né? novo. Vai. E vai ter feliz de novo. Vai. E assim vai. Exato. Eu quero Exatamente. falar de coisa gostosa. Você falou, falando Sim. desses momentos felizes, eu estava pensando sobre a sexualidade nessa fase da vida. A gente sabe que sexo é inerente É à vida. e é vida, né, Dri? Uhum. É vida. Como é que esse idoso tem vivenciado isso, você acha? E quão fundamental ou não esse aspecto deve ser olhado nesse momento, né? Pensando na questão mesmo de estar bem, de estar energizado, vitalizado, enfim, como que é isso? Isso é um papo que rola na consulta geriátrica sempre também. E aí é muito individual. Isso vai ser importante para algumas pessoas, traumático para outras e muito negativo. Assim, algumas não querem, não, estão muito felizes, não querem, pronto, acabou. Existem casais que não têm mais por questões de saúde e tudo bem. Eles se sintonizam no carinho de outras maneiras, né? Porque o sexo não é só penetração. O sexo, ele é feito de várias outras questões, né? Então, é o carinho, é o afeto, é o brincar, O respeito, né? Isso, né? É o dar prazer pro outro de outras Dar uma maneiras. flor. Exatamente, né? E tem pessoas que é muito importante. Isso Uhum. daí é muito vital. E para as pessoas que isso é importante, a gente deve estimulá-los. O grande problema é que antigamente, eles procuravam pessoas desconhecidas, né? E é um público que não sabe usar camisinha. E já tem uma dificuldade de ereção, né? Aí você vai botar a camisinha, fica mais difícil ainda. Então, o paciente idoso, ele está numa das populações de maior risco para contágio de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV. Olha. Então, é bem importante que eles saibam disso, e que você fale isso para que eles saibam pelo menos fazer isso com prazer e cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado com medicações que possam Isso que eu ia atrapalhar, perguntar. né? Posso englobar a minha aí? Sim. Eu acho que na farmácia tem muito idoso que vai procurar Tadalafil, Sildenafil, enfim, essa família. Tem algum problema que pode causar? Não. Hoje em dia são drogas bem estudadas, Tá. que ajudam bastante o desempenho sexual masculino, Sem né? muito efeito colateral, E né? sem muitos efeitos colaterais. A gente pode tomar doses baixas diariamente ou doses altas para o momento específico, né? E respondem muito bem na maioria das vezes. O grande problema é a questão cardiovascular. Então, esse paciente, quando ele fala que está tendo a dificuldade, eu quero passar um medicamento desse, né? Vou falar o popular, né? Que foi o referência, que é o Viagra, né? A pílula azul, sobre isso que a gente está falando. Ele precisa primeiro passar por uma avaliação cardiológica, ver se está tudo bem. Estando tudo bem, vamos prescrever. Costuma ajudar e é legal. Qual que é a relação cardiológica? Não pode ter risco de isquemia, risco de infarto, né? Porque essas drogas podem aumentar isquemias e infartos, né? Outra coisa, se esse paciente tomou, infartou, tá passando mal logo depois que tomou, ele tem que falar para o médico na emergência que ele fez uso, porque o tratamento usual de um infarto, ele piora a questão cardíaca no paciente que infartou por uso dessas pílulas. Então, Olha. isso também é importante que eles Muito saibam. importante tá? falar isso. Porque Nunca se tinha ele, ouvido falar. se ele chega num pronto-socorro infartando, vai ser feito isso e aquilo. E aí ele vai piorar. E ele pode morrer. Então, se ele tá infartando, porque usou essas pílulas para estímulo sexual, ele tem que falar: doutor, eu acho que eu tô infartando, mas eu usei isso. Porque aí o tratamento na fase diferente. aguda do infarto é completamente diferente. Uau. Tá? Pode omitir, né? Não pode, é muito importante, tá? E assim, é muito importante entender
que é uma fase, a gente passa por uma fase de muita sexualidade, quando os hormônios aparecem na adolescência. Depois entra na fase do casamento e a mulher vai procriar e tudo mais. Aí fase de muito trabalho, isso pode cair um pouco. E quando os filhos crescem e vão embora, e esse idoso está lá nos 60 a mais, você volta a ter uma fase de muito alto desejo sexual e oportunidade. O casal volta a ficar sozinho, Sim. né? Já que estamos sozinhos, o que vamos Se fazer? reapaixona. Isso. Vamos Vamos tentar nos namorar. ressintonizar. Então, é importante que a mulher também entenda que a preliminar, que para ela a vida toda foi importante, né? Para o homem nem tanto. Na terceira idade, é muito importante para o homem essas preliminares. Quando o homem é jovem, só de imaginar uma imagem ou de ver uma imagem, ele já é capaz de ter uma ereção. Na terceira idade, não. Ele precisa de toda uma preliminar, o Tem um tato estímulo, fica né? muito importante para o homem, para ele conseguir se animar Inverte, e ficar né? mais fácil o ato ali, Uhum. né? E para elas? Porque a gente sabe que muitas mulheres no processo de menopausa já abandonam pelo sofrimento, porque é difícil a questão da lubrificação e tal. A gente falou sobre outros tipos de carinho, mas tem esse olhar, do mesmo jeito que a mulher, esse olhar mais paciente com o parceiro, ele para com ela, como seria? Tem que ter paciência. Isso. E ele só vai ter paciência se a mulher abrir esse diálogo com o parceiro. Olha, eu acho que eu tô na menopausa, ou eu estou no pós-menopausa, para mim tá difícil, mas eu vou procurar ajuda. Por favor, tenha paciência comigo, porque eu quero. Eu sei que é importante para você, é importante para mim também. Eu me sinto frustrada de não conseguir desempenhar igual eu desempenhava, de não ter a vontade, a libido que eu tinha antes, né? E essa mulher também entender que faz parte do processo da menopausa isso e que tem como ser ajudada. Então, existem produtos que a gente utiliza semanalmente, continuamente, para melhorar a lubrificação a qualquer momento. Existem os lubrificantes do ato, que a gente também pode usar. Existe também medicações que essa mulher, naquele momento da menopausa, pode estar utilizando para melhorar um pouquinho esse desempenho, essa libido, né? Na Opção não menopausa. falta. Exatamente, na menopausa o humor fica afetado, não só a questão hormonal específica, que é Aham. super importante, mas o humor fica afetado, né? Enfim, a gente tem que tratar essa mulher, né, nesse Num período de todo, climatério com muito cuidado, e ela geralmente conversando com o parceiro e ele entendendo, tendo essa paciência, rapidamente coisa eles vai. conseguem se sintonizar. Que legal. Até Se diálogo, conecta, né? né? Deixa eu dar um recado. Claro, Ai, Dudu, vamos dá um ver, recado, vamos ver o Dudu. recado. Gente, curte no Instagram, segue no Instagram, no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação de todos os episódios. No Spotify, deixa as estrelinhas para você acompanhar toda semana tudo que a gente posta, a cada 15 dias, todos os episódios. Porque a gente tá conseguindo e vamos atingir cada vez mais gente. Exatamente isso. E presta atenção, porque a velhice chega, hein? Exato, olha isso, um assunto tão... A gente está oferecendo condições para você se planejar. Já faz pelo menos 2 anos aí que a gente está alimentando esse plano na sua vida. Por mais diferente que é o assunto, todos voltam na mesma base, que é alimentação, alimentação, exercício físico, água, sono, saúde relações mental. boas. Enfim, Exato. então o básico a gente já sabe que tem que ser feito e a escolha é nossa, Exato, né? É exato. isso. Doutora, deixa eu fazer minha pergunta, então. Até porque Diga. aqui, ó. Cadê, Duda? Solidão. Ah. A solidão, vou ler, que eu já me perdi. A solidão é um problema crescente, principalmente entre os idosos. Quais são os caminhos para manter uma boa saúde mental na velhice? Primeiro, você tentar lutar contra essa solidão, né? Porque ela aparece, a gente falou das perdas que a gente passa durante a vida aqui. Os filhos crescem, os netos crescem, a gente se enviúva, enfim, a solidão ela vai bater a porta em alguns momentos e a gente tem que lutar contra ela, né? A solitude, ela pode ser saudável. Tem pessoas que gostam de ter o Ficar seu momento sozinha, ter eu sua adoro. privacidade, fazer ali o seu bem-estar. Isso não é solidão, né? Tá. Então, isso é você cultivar o seu momento consigo mesmo. E é saudável. Mas você não pode se acomodar nisso. É Sim. muito fácil se acomodar na solidão. E aí você para de conversar com pessoas, sair com pessoas.
Isso é ruim, isso Fica afeta, triste, né? impacta negativamente no teu emocional, Uhum. sem dúvida nenhuma. E aí você fica triste e não tem ninguém nem para acolher, né, o teu desabafo. Então, se esforce, primeira coisa, se misture com pessoas, se dê a oportunidade de conhecer pessoas novas. Você tem que ter alguma atividade que te tire de casa Sim. toda semana. O que vai ser? Uma academia, um exercício físico 2 vezes, 3 vezes na semana, ou todo dia, né? Quem sabe? Nossa, sonho da geriatra, né? É isso. Vai ser uma psicoterapia? Ah, mas meu convênio só faz psicoterapia em grupo. Que bom! Melhor ainda, no caso. tá? É grupo, né? Exatamente. Ah, eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, Parkinson, e tenho alguns engasgos. Vamos fazer uma fonoterapia, se possível em grupo. Vamos fazer uma aula de canto. Vamos fazer um instrumento, aprender a tocar um instrumento musical. Enfim. Jogar um ping-pong. Baralho. Aproveita o Baralho. tempo que tem. Aproveita, né? aproveita. O tempo disponível. Isso, vai aprender uma língua. As universidades, elas costumeiramente oferecem cursos de língua gratuitos, né? Verdade. Isso tudo faz com que você crie conexões cerebrais novas, hoje a gente sabe disso, melhora a sua importante. memória, melhora o seu humor e melhora a sua rede social, Uhum. né? Então, assim, é muito triste. Hoje em dia a gente tem relatos, assim, na mídia de pacientes idosos que morrem e as pessoas só vão saber que ele morreu É uma muito semana triste. depois. Isso é muito triste. Então, assim, ninguém ligou para saber, né? Poxa, que injustiçado que foi isso. Mas será? Será que esse idoso também cultivou? Ele que permitiu. né? Será assim? Ninguém me liga. Então eu ligo Uhum. para alguém. Ai, ó, eu fico triste que vocês não me ligam. Eu me sinto aqui, por favor. Cada É 2, 3 dias me isso. liga. Sinaliza Expresse isso. para o outro que é importante você se sentir acompanhado, né? Ó, passe em casa umas 2 vezes na semana para que a gente possa almoçar junto ou tomar um café junto, que eu sinto falta disso. Uhum. Então, as famílias têm que estar atentas a isso, os amigos têm que estar atentos. Na Espanha existe uma rede de social nas farmácias. Então, assim, cada farmácia é responsável por uma área de abrangência e cadastrar esses idosos que moram sozinhos, por exemplo, E cuidar. e ficar atento. Tipo assim, esse mês ele não apareceu, legal. eu vou ligar Que legal para saber isso. o que está acontecendo. Aham. E se ninguém atender, eu vou ligar para o porteiro, para o familiar, enfim, assim. Então, são pequenas coisas que a sociedade Que pode se pode. mobilizar para ajudar esse idoso Uhum. solitário, Eu né? acho que é comunicação, É, né? mas você Sim. sabe o que eu me deparo? Que os velhos, eles indiretamente, eles são, não sei se a palavra certa, um pouco rejeitados. Porque eles, pelas limitações, às vezes os jovens acabam deixando, falar, ele está Descartável, né? ultrapassado. É. Ah, Mas eu acho Isso, que isso é o que a gente chama hoje de idadismo ou etarismo, né? Exato. Que é o preconceito muito- da pessoa idosa. Idosa. Não é Exato. verdade? Acontece, sim. né? acontece. Com a própria família. Sim, é algo que está dentro da gente. A gente está aprendendo a lidar com isso agora e reconhecer isso agora. Exato. Né? Se nós temos isso, né? Por vezes, algumas falas a gente fala, nossa, acho que Não devia ter não, falado. isso. É. Imagina quem nem tem essa consciência. Uhum. Acontece sim. Então, quando você está numa reunião com uma pessoa idosa que tem um quadro demencial, não deixa ela quieta. Chega, mas ele não fala nada com nada, nem palavras direito ele fala. Pega um papel, começa a picar junto, e dá uma risadinha, quer uma água, quer... Olha, Pra vamos ver. interagir. Isso, você pode pegar no braço, vamos dar uma voltinha aqui, vamos... E já é uma baita de uma interação. Mas Então, os tentar velhos incluir. gostam de contar histórias, né? Sim. Histórias do passado. Eles gostam muito de contar história. Só que, às vezes, o jovem não tem paciência em ouvir, né? Mas é uma falta de sabedoria da juventude. né? Exato. Porque, jovens. Isso, tem que a gente tomar aprende, cuidado. a gente só aprende ouvindo. Você sabe que eu acho que a gente vai passar por uma transformação, assim, espero. Nem vai demorar tanto, porque o Brasil está envelhecendo muito e muito rápido. Mas é porque nós, do Ocidente, a gente aprendeu a valorizar produtividade e juventude. Isso que é bonito e é legal. Se a pessoa não tem nada de útil na minha cabeça para me oferecer trabalho, amor, diversão imediatas ali, você acha que é descartável. Coisa que, por exemplo, as culturas orientais, a gente fala dos japoneses, os orientais em geral, os antepassados, a história, são povos que envelheciam mais já antes de nós. Hoje nós estamos envelhecendo, então você vai ter tanto velho como nós,
Nós vai vamos ter. ter que aprender a nos relacionarmos de novo, a olhar para isso com valor. Sim. Coisa que a gente só valorizava a juventude e a beleza, não. Agora eu vou valorizar a história, a memória, a paciência, né? Sim. Então, eu acho que a gente vai passar por essa transformação, não É, vai? acho que já vai. está acontecendo, né? Já. Hum. Agora sim, ainda sobre a sua pergunta, isso é quando o paciente ele consegue ter autonomia e independência para buscar ativamente o combate a essa solidão. O grande problema que a gente enfrenta hoje é o quê? Quando Quem ele está cuidando. depende. Isso. E mais do que isso, quem cuida dos nossos idosos são também idosos. E aí eles ficam reféns dessa cela, de não poder sair, e ele é ativo, independente, e gostaria de sair, porque ele tem que ficar cuidando de alguém que está muito dependente. Então, oferecer suporte emocional, social para esse paciente, que é um cuidador e que também é um idoso, é muito importante. E Por não vezes, só pro isso para quem está doente, idoso, né? né? Aham. Então, chamar para que você possa fazer alguma coisa, ele não pode sair, eu levo alguma coisa até ele. Então, uma atividade física domiciliar, uma psicoterapia domiciliar. São vários filhos, 2, 3 filhos. Vamos cada semana um de nós pegar, pega Revezar, o né? cuidador para passear e sair daquele ambiente enquanto o outro cuida. Uhum. É muito importante olhar para o cuidador, que sofre uma sobrecarga imensa de todos os lados e também está envelhecendo. Uhum. É importante lembrar dessa questão. É uma Muito boa- importante. Muito importante, me fez pensar nessa questão dos níveis de envelhecimento. Lá no início da nossa conversa, a doutora falou que a gente vai passar a maior parte da vida na velhice, velhice, dando tudo é. certo, né? E aí a gente tem momentos dessa velhice. Nem todos os idosos, todos os velhos são iguais. Eu estava contando fora das câmeras, né, que minha mãe, eu tenho a impressão que ela é uma grande adolescente agora, com mais responsabilidade, mais juízo do que eu tinha quando adolescente. Mas ela tá assim, seus 70, parece que ela acabou de chegar na festa, ela está curtindo. Que E, bom, e a gente né? pode, então, demarcar isso, caracterizar esses momentos de velhice? Sim. Na verdade, assim, a cada década muda-se, né? Então, muda o corpo, muda a mentalidade, muda a capacidade, né? Mas eu costumo falar que o paciente de 60, na década dos 60 e 70 anos, é o adolescente. E eu realmente os enxergo assim, Aham. quando eu tô no meu consultório. Às vezes eles chegam assim, eu vim porque eu tô me sentindo velho, nossa, eu já sinto isso, daquilo, tá diferente, aquilo. Eu olho e falo, gente, é um pirralho, né? É um adolescente, mal sabe ele, que ele ainda vai viver 30, 40 anos e muito bem, né? Então, é só balizar para que você possa curtir, ser independente. É um momento de 60, 70 anos, é um momento de usufruir toda a capacidade financeira, de produção que você teve durante a vida. É hora de você começar a desacelerar e passar a curtir, né? Nossa, Usufruir doutora. daquilo que você construiu. Eu já tô com 50 e já tô desacelerando. Mas é isso, mas porque você já tem esse olhar de planejamento, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam lá deprimidas porque aposentaram, né? É importante a gente se programar para ir. A gente tem que ir se aposentando vagarosamente, aos poucos, para ir preenchendo esses espaços com outras atividades. E aí, quando chega a aposentadoria, é um alívio, né? Quando alguém fala para mim assim, eu me aposentei, eu fico assim, Delícia. Quando que eu vou chegar? Isso, será, né? Será que vai chegar a minha vez? Mas teve uma programação, né? Exatamente, É mais leve. né? Após os 80 anos, começa a ficar um pouco mais difícil, né? Essa curtição sozinho. Os filhos se preocupam mais, o corpo já cobra um pouquinho mais. Então, esse idoso tem que começar a se cercar um pouco de segurança para continuar tendo a sua independência, né? Às vezes uma câmera, às vezes um relógio com um GPS ou um botão de emergência, se acontecer. Hoje em dia a gente tem várias tecnologias, mas é um passo a passo. Tô saindo com o Uber daqui, compartilha com alguém, né? Enfim, mas não deve se deixar de aproveitar. E aí tem que se adaptar, Com né? certeza. Existem A cada atletas nonagenários. maravilhosos. E assim, eles Você correm vê. como eles corriam? Não, Óbvio que não. Mas Mas eles estão vivendo aqui. Eles têm um Nossa. propósito para levantar de manhã, para se trocar, para ir até um lugar, encontrar pessoas e fazer algo que seja prazeroso para eles. Exatamente. isso é muito É importante. maravilhoso. É isso. Então, posso fazer uma pergunta?
Posso fazer Claro! uma pergunta? Doutora, a autoestima para ir e vir, tá? Estabilidade financeira, relações e vínculos fortes. Como cada um desses fatores vai intervir na velhice? De todas as maneiras. Eles são vitais. Eu acho que sem essas questões que você descreveu, a gente morre antes do coração parar. É muito importante. Assim, Todos, você né? resumiu aqui o nosso papo de uma maneira brilhante. É exatamente sobre isso. Muito bom. Morrer antes do coração parar. Uma coisa para se pensar, né? Com certeza. Tem alguma coisa, doutora, que você... A gente já está caminhando para os finalmente, mas estava pensando se tem algum aspecto que é muito negligenciado ainda a respeito da velhice, que você se depara no consultório e que você fala, isso aqui as pessoas não prestam atenção. Tem alguma coisa desse processo? Não, acho que é prestar atenção não, mas assim, o desafio é você conseguir proteger aquele idoso, mas ao mesmo tempo garantir autonomia e privacidade a ele. Às vezes as pessoas simplesmente, isso é um etarismo, né? Simplesmente porque a pessoa está ficando mais velha, as pessoas querem proteger demais. E às vezes essa superproteção tolhe ele de escolhas e de desejos, né? Então, às vezes ele é capaz de fazer coisas como, quero dirigir, ainda sou capaz, eu não venho tendo multas, acidentes, estou com uma visão boa, estou com a parte motora boa e tenho 90 anos. Então, ele pode continuar dirigindo. A gente vai fazer algumas orientações, evitar horário de pico, evitar estradas, mas pegue seu carro e vá viver a sua vida, não há problemas, né? Mas é difícil essa nuance. Muitas vezes a gente tem que pedir para a família começar a ter mais atenção com aquele idoso que antes não tinha. Ah, ela faz de tudo, nossa, ela é ótima, mas há muito tempo ela vive só, começa a emagrecer, ninguém percebeu que está começando a ter problema de memória, que já não consegue fazer as refeições, que já está tendo dificuldade na sua higiene, não presta atenção. Então, eu acho que o maior desafio é esse. O quanto a gente precisa começar a ter mais cuidado com esse idoso e o quanto a gente precisa não ter cuidado demais a ponto de tirar a liberdade dele. Apagar aquela isso. pessoa, Mas né? é tudo muito individualizado, né? É muito sutil. É muito, É né? muito sutil, Porque- individualizado e, assim, precisa sempre do outro, né? Ô, doutora, minha pergunta a gente acho que já até respondeu ao longo, mas vou fazer. Tem alguma coisa, quais são as coisas, né, na juventude que a gente pode fazer para prevenir esse envelhecimento? Prevenir não, né? Envelhecer Planejar bem. bem. E se eu não fazer isso, qual é os prejuízos lá na frente? Ah, os prejuízos são... O principal deles é não envelhecer. Né? Então, assim, quem fuma morre mais cedo, quem bebe morre mais cedo. Então, a gente falou, é tão difícil envelhecer, mas não há nada mais triste do que você não É envelhecer. verdade. Né? Então, assim, você vai Pular uma morrer, fase, né? isso, por um infarto, por um derrame, por um acidente, porque estava, né, alcoolizado, ou por uma cirrose, ou um câncer, né, precoce aí. Então, o mais importante de tudo é que você consiga envelhecer. É verdade. É muito importante você falar, não, eu sou uma pessoa idosa. Isso já é o É uma maior vitória. troféu que você pode Exatamente. Você receber. conseguiu chegar, Você chegou né? lá. Exatamente. E aí, a partir dali, fazer com que isso seja bom. Porque o primeiro é conseguir a quantidade. E aí, a partir dali, você tem que fazer com que tenha qualidade, né? Falou tudo. Ô, doutora Ana Carolina, a gente vê que quando jovem, né, a importância de você fazer exercício, né, tá? E na velhice, qual que é a importância em relação ao equilíbrio também? Eu costumo dizer que até os 20 anos, você faz exercício ou não, você tem 20 anos. Você está ótimo, maravilhoso, frequente academia ou não. Mas aos 80 anos, quem não faz exercício físico vai parar de andar. Porque a perda de massa muscular e massa óssea, ela é vertiginosa a partir dos 35 anos. Então, tudo aquilo que a gente constrói, Você perde a gente tudo. constrói até os 35 anos. A Nossa, partir dali, a tem gente que vai perder, então. perder. A questão é com que velocidade eu vou perder isso. Quanto mais rápido eu perder, dentro do sedentarismo, mais rápido eu vou começar a cair, mais rápido eu vou começar a fraturar, mais rápido eu vou começar a ficar dependente, mais rápido eu vou morrer. Principal causa de morte após os 70 anos é fratura, é queda.
tá? Então, se você não tem um preparo, uma estrutura boa. quem cai é quem tem uma perda de massa muscular, né? É um esqueleto que não se sustenta porque não tem músculo, ele vai começar a tropeçar, ter zonzura, ter desequilíbrio, cair, fraturar, cirurgias, imobilismo e todas as complicações disso. Então, é muito importante exercício físico, principalmente resistido, que Que é a tem uma musculação, dificuldade. né? A musculação é o melhor deles, mas eu sempre falo que às vezes não é só o que está no livro. Sim. Tem que fazer exercício. Qual? O que der para fazer. Um Eu gosto de pilates. caminhar. Ok. Eu gosto de um pilates. Ok. Eu tenho hidroginástica perto de casa. Ok. Importante é fazer um exercício. Exato, tá? se mantém em movimento. Se manter em movimento, ganhar o mínimo de força possível para que você se mantenha equilibrado, não caia, não frature, não interne, não morra. Então, gente, vamos fazer às vezes. Quer dizer, acho que a maioria hoje faz, né? Ah, sim. Mas acho que os velhos às vezes param pelas limitações, mas eles têm Até que procurar. pela dor que a doutora tipo falou. Eu assim, ouço muito, mas tá doendo. E o mas principal vai fazer tratamento da dor hidroginástica, vai. é o movimento. A dor que não tem exercício para tratá-la, ela só vai piorar. Né? O principal combate à dor não são os analgésicos, é o fortalecimento, o alongamento, o movimento. Você tem que movimentar aquela dor, porque ela vai melhorar com o movimento. Apesar de que a curto prazo, de imediato, parece que não, parece que piora. A médio prazo, dali um mês e meio, você já vai perceber, opa, parece que está começando só a Com melhorar. certeza, com Né? certeza. Doutora Ana, eu não quero fechar sem perder a oportunidade de te ouvir sobre... você diz que remédios, alguns a gente até vai tirar, porque não faz mais sentido nessa fase da vida. Agora, suplementação, vitaminas, minerais, tem coisas que são aliadas aí, que você acha que são válidas até de investir desde já nessa nossa juventude, pensando a longo prazo, que você recomenda? A gente sempre tenta fazer algo bem personalizado. Aham. Então, uma vez ao ano, a gente orienta a dosar os exames, né? Então, por exemplo, checar a tireoide, a vitamina B12 é muito importante, a vitamina D nessa saúde óssea, né? Então, a gente sempre acaba investindo um pouco na investigação. Se abaixo, a gente tem que repor. E se persistentemente abaixo, um ano baixou, você repôs, no outro ano estava abaixo Investigar. novamente, investigar e deixar de manutenção. Tá? Mas não tem nada assim que eu precise te passar como sendo a pílula da juventude, tá? A pílula da A juventude gente tá queria, mas não existe. tá dentro de você, tá nas suas escolhas, nos seus hábitos. contexto, É a é o corresponsabilidade. Eu sei que todo mundo quer que tenha, mas infelizmente não tá ali à venda. Eu Corresponsabilidade. acho que é a escolha. Eu realmente, desde o início da conversa, estou pensando nisso. É protagonismo na vida. O Exato. que você está dizendo, que chega no meu ouvido, é isso. É. Eu tomo as rédeas e eu decido. Tem coisas que são inescapáveis, Sim. né? Que tá no meu gen, que tá aí no meu futuro mesmo, que eu não escolhi. Mas, modo geral, eu tenho autonomia para chegar lá da maneira que eu desejo, ou mais próximo da maneira que eu desejo. Né? Sem dúvida alguma. E é importante saber disso, né? Por quê? Porque senão você pode cair em armadilhas durante a vida de alguém que vai falar para você, não, olha, venha tomar isso, porque aí vai ficar muito bom, vamos fazer injetáveis assim, injetáveis assado. Cuidado, porque é isso que você quer ouvir num momento de fragilidade. E aí você pode cair em questões que são mercadológicas, né? Mas Desnecessárias. não reais para a sua saúde. Então, muito cuidado. Vendendo sonho, né? Então, Vendendo gente, vento. olha que envelhecer não é difícil. É sua escolha. Sim, Não é mesmo? É um presente. Que caminho eu quero? É um Qual vai ser presente. meu Isso, caminho? isso. Eu nem tô aí nos 50, né? Ainda falta uma estrada para nós, né, Eu também Duda? tô chegando lá, Mas Marcela. eu sinto muita felicidade. Eu acho que dos 30 para os 40, que eu vou entrar agora, a minha maior conquista é a autorresponsabilidade. Eu cheguei num momento em que eu tenho essa noção de, ok, eu posso dizer sim, eu posso dizer não para qualquer coisa. E eu vou estar aí aprumando a vela para saber que lado eu vou, né? O barco Exato. vai. Nossa, eu já tô Mas nessa você também. sabe que eu tive uma grande ajuda, né, Maria Eduarda? É. Ela era brava. Era! Não, ela eu é, sou. mas ela pegou tanto no meu pé para virar a chave. Mas quando eu virei, eu entendi. Isso. É, Porque eu ela- respeito também, eu sou da opinião.
Ainda bem que me ouviu e tá no caminho. Aham. Só que se Aceitou ela ajuda, não. né? Só que se ela não aceitasse também, eu ia entender que é uma escolha dela. Sim. É. Se ela envelhecesse não da forma que deveria, ok. Eu ficaria triste, óbvio. Sim. Mas Você não Respeitar. pode é a viver a escolha vida dela. pelo Eu não posso outro. fazer o exercício dela, eu não posso ir no médico pra ela, eu não posso fazer nada por ela. Sim. Além de incentivar e recomendar o Exato. Conexão Saúde, mandar lá Não, mas pra assistir o mas programa. Nessa mesa, doutora, a gente aprendeu muito. Opa, Ah. opa. Muito, né, gente? É. Então tá aí Muito pra obrigada. vocês, ó, muita dica boa, Aham. né? Que a gente pode colocar em prática. E... Ah, eu amei, Eu gente. amei. Nossa, Ai, mas eu que adorei. Obrigada. Obrigada. Tanto que é fofa. Sim, e uma sensatez, assim, eu gosto disso, né? Da É. pessoa. Não tem milagre, não. Nós estamos falando sobretudo de gente. Medicina se faz desse jeito, né? Não, e é isso e que eu gosto. Olha que gostoso poder falar de uma fase que vai chegar para todos. E é né? desafiadora, né? Só que depende de você como chegar, Uhum. se quer chegar. E se orgulhar de e se chegar. orgulhar. Não chegar derrotado. É verdade. Né, assim, não chegar lá assim, nossa, eu tô envelhecendo, isso tá diferente, aquilo tá ruim, ai, não tem mais isso, naquilo, eu sinto falta. Olha quanta coisa, olha para trás, quanta coisa você já passou para estar ali, não é? Uhum. Tudo que você conseguiu superar, você chegou ali afinal. Então, você é muito bom, você é capaz, você conseguiu envelhecer. Não é fácil conseguir envelhecer. Então, assim, se você envelheceu, ajoelhe, Parabéns. agradeça e fala: vou ter que fazer ser bom isso daqui para frente, porque você é muito bom por ter envelhecido, né? Que É, lindo. muito bom, Odri, né? e tem presente? Tem. Por favor, Gente, mas vamos. olha, para mim hoje a maior lição, tudo isso a gente, claro que a gente sabia, não tão intenso, mas a gente, né, não reclamar e aceitar. Tem algumas coisas que você vai ter que conviver. Uhum. E como você aceita vai fazer toda a diferença. Com certeza. Se você fala só coisa ruim, Ai, doutora. Muitas Então, é isso lições. aí. Vamos ao presente? Nós trouxemos um presentinho Ah, pra você. que delícia! Gente! Aqui não é só participar, é ganhar um presente. você vai deixar a sua casa muito Deus, cheirosa. muito obrigada. Eu quero. Eu preciso Um carinho buscar bem grande pra esse aroma. A gente tem a política da padaria, doutora. É receber bem para receber sempre. Então, a porta vai ficar aberta do estúdio para poder voltar. Gente! Doutora, essa é uma linha nova. Esse é o novo cheiro da Tô Manipulare. sentindo daqui o cheiro, eu Que nem abri gostoso. ainda. É uma mas eu tô delícia. sentindo. Esse vai para casa ou vai para consultório? Conta pra gente. O cheiro, ele é maravilhoso. Aí né, tem o filha? home spray e o difusor. Aí você pode pôr nas suas gente. roupas de cama, banho. Ai, Que É o mesmo gostoso. cheirinho. eu vou levar o home spray para casa e vou deixar esse para compartilhar Pro com os meus consultório. Ai, que bom, lindo. muito bom. Aí Que você só não querida. esquece de virar as varetinhas, tá? Pro De cheiro jeito ficar... nenhum. Amei. Tomando Gostou, o ambiente. Maravilhoso. Que bom. Obrigada. Depois você fala Não. do cheirinho pra gente. Eu já tô aqui. Depois Sentindo. você conta. É. Você vai gostar. Maravilhoso. Mas, ó, pra chegar nesse cheiro foi uma luta, viu? Pesquisa. Nossa. Eu acredito. É Eu muito acredito. difícil. Porque é muito- bem é muito específico inte- mesmo para também trazer propriedades terapêuticas, né? Não é só Sim, cheirinho. A gente não, sabe não que é. tem a questão do Muito ligada a relaxamento. cheirinho. É, que bom. Ai, que bom. Presente acertado. Muito. Na Então, música. Que a bom. gente vai E é nesse especial clima, esse. fechando, Ai, né? que pena, Agradecendo né? mais uma vez a doutora Ana. E a você que ficou conosco até agora. Que alegria mais uma vez ter a sua audiência. Falei sério durante a conversa. Manda já para os amigos, familiares. A gente precisa se acostumar a falar sobre esses temas, né? É sobre- difícil, mas necessário, São desafiadores, mas a gente está passando por essa transformação e a gente se transforma aqui nessa mesa à medida que a gente conversa. E vocês aí em casa também, conversa do fim de semana, do almoço em família, pode ser o próprio programa. Então, encaminha aí nos seus grupos de WhatsApp o recado da Duda, @Conexão Saúdecast, lá no Instagram. Você vai ter os melhores momentos, a gente vai poder conversar mais proximamente. Então, assim, não se esqueça, deixa o seu like, comenta, ajuda a gente a chegar a cada vez mais E dá pessoas. sugestão, hein? Exato, Dri, Não esquece verdade. da A gente está sugestão. super aberto sempre aqui.
te ouvindo, trazendo temas mesmo que vocês sugerem. É uma alegria receber essa interação. E aí já fica na agenda, 22 de abril, nós vamos falar sobre outro assunto que está ganhando cada vez mais espaço, graças a Deus. Menopausa. Vamos conversar especificamente com a mulherada, porque a gente sabe que tem muita questão aí que antes nem falar sobre isso a gente dizia, né? E agora vai ser assunto da mesa. Não perca. Te espero então no próximo. Um beijo e até lá.